Começando mais um teste de viagem aqui no canal, com os latidos mesmo, porque hoje os cachorros não querem me deixar em paz, pelo amor de Deus. O carro da vez é o BYD King GS 2026. Esse sendo o nosso teste de viagem, nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com ele, para testar na prática o desempenho. Será que ele perde potência quando acaba a bateria? Como será que fica também o consumo com a bateria? No mínimo possível, andando no modo híbrido. Como será que fica isolamento acústico, conforto de suspensão, direção, enfim, a gente vai falar de tudo isso para vocês nesse vídeo de hoje. Essa linha 2026 ganhou vários sistemas ADAS e a gente vai falar num vídeo dedicado para a gente explorar cada item com mais calma. Um pouquinho do interior e vamos lá então testar esse carro na prática. Galera, eu tô criando um costume, quando for um carro híbrido, que tem muita coisa para explicar, muita coisa para falar, de começar o assunto aqui no teste de viagem um pouco antes do nosso trecho padrão. O consumo a gente vai aferir no trecho normal de sempre, mas eu vou começar já falando do conjunto mecânico para a gente ir adiantando esse lado para dar tempo. E a gente tem aqui nessa versão GS um conjunto híbrido plug-in. Na verdade você tem isso nas duas, na GL também, que é a versão de entrada. Mas na GL você tem um pouco de diferença no motor elétrico, ele é um pouco mais fraco, também na bateria que é menor, então considerem isso para a versão GS. O motor principal, ou melhor, o mais tradicional, é o 1.5 aspirado somente a gasolina, ele ainda não é flex. Ele tem injeção indireta de combustível. Ele rende, para vocês terem uma ideia, uma potência de somente 110 cavalos com apenas 13,7 kgfm de torque. É menos de 14 de torque. Em pleno 2026 isso é muito pouco. Mas aí que tá o pulo do gato. O principal motor aqui do King, na verdade, é o elétrico, que traz 197 cavalos e 33,1 kg de torque. São números muito maiores. Ah, então ele tem mais de 300 cavalos de potência combinada? Não, não é bem assim que funciona. Não basta somar os números. A BYD fala que a gente... Não quero falar com você. Cancelar. Desculpe, não entendi. Cancelar. O que quer dizer. Entendi. Não posso falar o nome da marca que está ativado aqui. Mas a marca fala que são 235 cavalos de potência máxima, mas não informa o torque, infelizmente. É até um número meio difícil de conseguir, né? Porque o motor elétrico trabalha numa situação, a combustão em outro, não são exatamente iguais na potência máxima e torque máximo. Enfim, mas com certeza você tem um bom torque máximo. Mesmo que seja os 33.1, que é o do motor elétrico, é um bom torque já. E a tração desse carro, ela é somente dianteira, só nas rodas da frente. Agora, se é um carro híbrido, ainda mais sendo plug-in, não dá para ficar sem falar da bateria. E aqui a BYD utiliza a Blade LFP, que é feita de lítio ferro fosfato. Ela tem uma capacidade de 18,3 kWh. Para vocês terem uma ideia, a versão GL tem 8,3, são 10 a menos, e isso é uma diferença muito grande. Mas aí que tá, como que você faz a recarga de um carro 100% elétrico ou um carro híbrido e etc? Através da frenagem regenerativa, que funciona da seguinte forma: tirou o pé do acelerador ou então pisou no pedal do freio, ele vai emitir torque na rotação contrária do motor para gerar uma resistência e então transformar energia cinética, que é aquela energia de movimento, em energia elétrica. Ele vai fazer essa conversão e isso vai então carregar a bateria. Mas é lógico, pessoal, que isso não carrega muito da bateria, senão os carros híbridos andariam infinitamente em modo 100% elétrico, ou os próprios elétricos. Ele recarrega um pouco, ele ajuda você a ser mais econômico, né? Ele recupera um pouco daquilo que você gastou. Mas você tem também um motor a combustão para fazer uma recarga já um pouquinho maior, então às vezes ele liga sozinho, ou você pode definir o modo híbrido aqui, etc, para ele ligar e recarregar a bateria. E tem uma outra forma nesse caso, porque é um híbrido plug-in, que você pode plugar na tomada, você pode conectar na tomada para recarregar mais rápido a bateria, que aí o tempo de carregamento vai variar também de acordo com o carregador, como se fosse um celular, por exemplo. Você coloca num USB no computador, vai demorar bem mais do que um carregamento rápido em 220, por exemplo. E eu já aproveito para citar que a gente tem alguns modos de condução aqui no BYD King. Você encontra, na verdade, além dos modos tradicionais, que é normal, eco, sport e o neve, você tem também dois modos de energia, aliás, três, porque é o EV, que é o 100% elétrico, o HEV
que é o híbrido que a gente está usando, e você tem também o EV Max. Isso por quê? Vocês podem reparar que a bateria aqui está em 25%. Isso é o mínimo que ela chega. Aqui na central multimídia, na gestão de energia, você configura entre 25% a 70% para ele manter a bateria. E você pode usar o modo automático, que aí ele vai usar a bateria conforme ele achar melhor, ou o modo save, onde ele vai preservar a carga da bateria. Em instrumento, eu vou colocar um indicador ali agora na autonomia. Vocês estão vendo que está 0 km de autonomia no modo elétrico. Por quê? A bateria está no mínimo possível. Ela não chega a 0. Os BYD mantêm, muitos carros chineses, na verdade, não só essa marca, eles mantêm ali uns 20, 25, 15, dependendo do carro, para garantir que você não perca o desempenho. Então, se você está com a bateria totalmente zerada, você ia depender só do motor a combustão. E vocês viram que o motor é 1.5 aspirado, tem pouquíssima potência, pouquíssimo torque. O carro ficaria muito ruim de desempenho. Já adianto para vocês que isso não acontece aqui no King, justamente porque ele sempre preserva uma carga. E aí ele vai funcionar como se fosse um híbrido convencional nesse caso. Como ele não vai ter o apoio da bateria cheia, ele vai andar um pouquinho, recuperar com o próprio motor a combustão. Vai andar mais um pouco em modo elétrico, recuperar com o motor a combustão. Dependendo do quanto você acelerar e tudo mais, ele entra os dois motores ao mesmo tempo. Aí ele funciona como se fosse um Toyota Corolla, que é um híbrido convencional onde você não carrega na tomada. A desvantagem é que a bateria é grande, então você tem um carro mais pesado, e se você andar sempre nesse modo, digamos que híbrido convencional, você está carregando peso à toa, o carro não vai ser tão econômico. Agora, vamos supor que você está numa viagem, você vai fazer 2.000 km ali de viagem. Você vai rodar aproximadamente uns 100 km no modo elétrico. Se for 100% de estrada vai dar um pouquinho menos. E o restante, ele vai rodar então nesse modo híbrido convencional. Se você deixar no modo automático ele de gerenciamento de bateria, ele provavelmente também vai fazer isso. Ele vai usar o máximo possível no elétrico para ser mais econômico e depois andar como estamos agora. E a gente vai testar o desempenho daqui a pouquinho para ver se ele fica manco ou não com a bateria, entre aspas, zerada, né, no mínimo possível. Mas eu já adianto que provavelmente não, justamente porque ele tem essa reserva. Estou resetando aqui agora os nossos trips de consumo. Eu digo nossos porque você tem que mudar tudo um por um, ó. Eita, rapaz, ele não deixa eu mexer aqui quando ele detecta alguma coisa do ADAS. Mas estou resetando tudo, ó. Se eu conseguir hoje. Ó, resetei litro, resetei tempo, resetei velocidade média, resetei tudo para vocês. Esse aqui é o nosso trecho padrão de sempre, tá? De estrada que eu comentei para vocês. E voltando ao nosso assunto de antes, você tem esses modos então de energia. No EV Max, ele vai priorizar o máximo possível do modo 100% elétrico. Então, por exemplo, estamos com 25% de bateria. Se você colocar aqui no EV Max, ele ainda roda mais um tempo no modo 100% elétrico. Se tiver no EV normal, aí ele virá automaticamente híbrido quando chega ali nos 25%. Além disso, você tem também os modos de recuperação de energia. Você pode deixar a frenagem regenerativa mais alta ou mais baixa. Deixando mais alta, assim que você tira o pé do acelerador, o carro vai frear mais pela frenagem regenerativa. Tá recuperando um pouco mais de energia, mas lógico que você perde velocidade quando faz isso. Então, para a estrada, eu acho melhor usar o modo mais baixo de regeneração, porque deixa o carro um pouco mais livre. Na cidade, aí o que você preferir. Se você pisar no freio, vai fazer exatamente o mesmo efeito daquele one pedal, que é o que eles chamam da frenagem mais forte. Então é só o estilo de condução que vai se alterar, não exatamente a quantidade de regeneração. Agora eu falo para vocês sobre isolamento acústico e o preço do carro, que são pontos também muito importantes. Perigo à frente. Hoje o Waze tá falante, viu? Rapaz. Primeiro, preço. Essa versão GS, como eu disse, que é a mais completa. Você tem a GL, que é mais barata e mais básica também, óbvio. Na linha 2026 ele ficou mais barato do que a 25. Olha que interessante, ele custava R$192 mil. Isso de tabela, né? Na prática já era oferecido com vários descontos. E agora custa R$175.990. Uma boa redução, até porque o carro ganhou itens, inclusive sistema ADAS. Por exemplo, esse volante também é novo. A gente vai detalhar tudo na avaliação completa. Agora, falando do isolamento acústico, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Ele não é ruim, ele é bom, mas por ser um sedã que a gente tem uma aerodinâmica já favorecida, não acho ele assim surpreendente.
Eu vou considerar sim como um ponto positivo pelo preço do carro. Como você tem aqui um sedã médio mais barato do que um Corolla híbrido, sendo que o Corolla é convencional, por exemplo, mais barato do que um Sentra. Por conta disso, vou sim considerar o isolamento como um ponto positivo, mas acho que poderia ser um tiquinho melhor ainda. Falemos agora sobre direção e suspensão. E vou aproveitar também para falar dos freios. E já que eu não costumo falar do freio, vamos começar por ele. Eles são bastante borrachudos. E você tem dois modos para ele, o confortável e o esportivo. Deixei os dois no esporte, mas mesmo assim deixa a desejar. Por quê? Vocês não vão conseguir provavelmente perceber através do vídeo. Mas quando a gente pisa no pedal do freio, você percebe que ele é borrachudo. Ele parece demorar para responder, ele é um pouco virtual. Ele não é aquele pedal mais sensível onde você pisa e sente o carro respondendo no exato momento. Você pisa e olha como ele demora, ele vai tranquilo, ele afunda devagar. É isso que a gente fala dele ser borrachudo. A impressão é que você está realmente empurrando uma borracha. Não gosto disso. No modo conforto, ele fica ainda pior, fica mais borrachudo. E a direção é mais ou menos a mesma coisa. No modo esportivo, ela fica um pouquinho mais rígida, mas ela é meio indireta. Vocês estão vendo? Ela é meio virtual. Ela parece demorar para responder. Isso significa que você não sente o carro muito na sua mão. Ela não é muito direta, ela não é muito responsiva. Ela parece ter um certo atraso, ela é um pouco virtual. Isso são coisas que eu não gosto. Se você gostar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas deixa o carro menos prazeroso de dirigir. Você sente ele menos na sua mão. Falando sobre suspensão, eu já acho um ponto positivo para quem gosta de um carro confortável. Se você gosta daquele carro mais durinho, estilo Volkswagen ou alguns Honda, que tem uma dinâmica legal nas curvas, não é o carro para você. Agora, se você é do tipo que prioriza o conforto, gosta de andar em carro macio, anda com a família geralmente, gosta de uma viagem mais tranquila, a suspensão do King é muito boa nesse ponto. Não flutua como acontecia nos Dolphin, agora acho que até arrumaram já nas linhas mais recentes, a gente ainda não testou. O Song Plus dava uma certa flutuada também no começo, e o King parece ser melhor acertado nisso. Talvez por ser um sedã eles colocaram um acerto um pouquinho mais rígido, não sei bem dizer. A BYD não é muito transparente nesses detalhes técnicos, mas eu acho que ela é mais agradável do que até mesmo um Song Plus, e se eu não me engano até mesmo do que o Song Pro. Então o King ele é um pouquinho mais gostoso de dirigir nesse sentido. Você não sente aquele carro balançando o tempo inteiro, ou super molenga, ou super instável. Ele não te passa uma sensação realmente de insegurança, tá? Aqui você se sente bem. Vamos falar para vocês agora sobre consumo de combustível. Primeiro, eu cito o peso do carro, que é de 1.620 kg nessa versão GS. É um híbrido plug-in, então a bateria é grande, a gente entende realmente que o carro acaba ficando pesado. E quando a gente fala sobre em metro, ele diz que na estrada esse carro faz no modo híbrido 12,9 km por litro. Já adianto também que o nosso painel aqui ele só mostra em litros a cada 100 km. Ele não mostra em quilômetros por litro. Significa que eu vou ter que fazer as contas ali depois e colocar um número na tela para vocês. De cabeça eu não vou saber. Lembrando, sem usar a bateria, já que ela está no mínimo possível dela. Como a gente tem que ver tudo separado, já vou falar do resultado. São 24 km rodados, ele vai virar agora para 24. Ó, virou. A gente tem aqui 0,2 horas de condução, ele não mostra os minutos precisamente. Podemos ver que foram 101 km por hora de velocidade média. Gastamos 1,1 litro de combustível nesse trajeto de 24,4 km, acabou de atualizar, né? E de consumo a gente tem 4,4 litros a cada 100 km. Então tá aparecendo aí a média convertida para vocês. Vamos colocar agora aqui no modo Sport para a gente testar o desempenho saindo do pedágio. Pessoal, saindo aqui do pedágio tá no modo Sport, 30 por hora, vamos lá, pé no fundo. Ó, responde bem. Depois a gente ouve bem o motor a combustão entrando, né? E vamos ver se a gente chega aos 120. 120. Chegou e chegou rápido, tá? Até passou um pouquinho ali, eu confesso. Eu já ressalto também que estamos com o ar-condicionado ligado, tá? Isso geralmente rouba um pouquinho de potência da motorização, mas como ele é atrelado à bateria, aqui não faz muita diferença não. Bom, a gente tem aqui um bom desempenho, tá? Lembrando, com a bateria, entre aspas, zerada, no mínimo possível. 0 de autonomia, pelo menos, elétrica. E vocês viram que, ó, dá um pé fundo, ele responde primeiro no elétrico e depois ele enche o motor a combustão
para te ajudar no desempenho. Você tem o mesmo punch de um carro 100% elétrico. O punch é aquela coladinha no banco, né? Você tem aquele... Mas o punch é aquela sensação imediata, digamos assim, que você sente, aquela batida mais forte. Não tem tanto assim. Para complementar a potência e o torque, o motor a combustão entra só depois, porque ele precisa encher, né? O elétrico, ele tá sempre o tempo todo disponível, então ele até dá uma aceleraçãozinha legal, mas não é surpreendente como no caso de um BYD Seal ou até de outros elétricos da marca, um Dolphin Plus, que tem uma aceleração de 0 a 100 parecida, mas essa coladinha do banco que você sente é maior lá, aqui é menos. Mas realmente o carro desenvolve velocidade bastante rápida, ó. 120. E dá para perceber que depois que o motor a combustão entra, não é que muda completamente sua vida, mas ele realmente ajuda, você consegue notar isso. Agora eu vou fazer de 100 por hora. Vamos abaixar um pouquinho. 100 por hora, pé no fundo. Ó, 120. Vocês viram, né? Mais uma vez eu vou fazer de 90 por hora agora, ó. Ixi, tá trânsito aqui na frente, hein? Vamos fazer de 70 a 100, então, ó. 70, pé no fundo. Ó, 90, 100. Eu achei rápido, o que vocês acharam? Agora o motor grita bastante, né? 80 por hora, vamos lá. Pé no fundo. Olha lá, ó. 100, 110, 120. O que vocês acharam? Eu acho um carro bem ágil. Se a gente der meio pedal aqui, por exemplo, ó. Ó como ele vai rápido, vocês perceberam? Ó, vou dar meio pedal de novo aqui, ó. Ele tem essa resposta mais rápida. Também aproveito para falar que a gente tem um medidor de energia aqui no painel que eu acabei não mostrando antes para vocês. É um medidor de potência, na verdade. Então você vê ali, agora tá menos 9 kW, então ele tá recuperando, tá recarregando 9 kW. Mas às vezes acontece também dele estar 100 kW, então você tá pisando muito, você tá acelerando muito, ele tá gastando. Agora, por exemplo, tá gastando 30 mais ou menos quilowatts. Então você tem essa espécie de medidor e vai acompanhando ali. Também aproveito para falar como que é dirigir o BYD King, porque numa viagem isso é muito importante, principalmente se você vai fazer uma viagem mais longa. Sinceramente, não é dos carros mais gostosos de dirigir. O prazer ao dirigir é um ponto mediano, ele não é tão forte assim. Muita gente vai me xingar, mas é só você pegar outros carros, até de categorias abaixo, ou de categorias diferentes. Você pega um T-Cross, um Virtus, um Renegade, algum carro assim, eles são mais prazerosos de dirigir, são mais gostosos. Você sente mais o carro na mão e etc. Não falo nem ser mais esportivo ou ser mais confortável. É difícil de explicar, mas se sente mais gostoso de dirigir. Aqui no King é menos, justamente por conta do freio borrachudo, a direção anestesiada, a suspensão um pouco mais mole, embora aqui não seja tanto. Agora, não é um carro ruim de dirigir, longe disso. Só que tem um probleminha pra mim. Eu tenho 1,93 de altura mais ou menos, e aqui na frente eu me sinto meio acanhado. Não sei por qual motivo, mas eu já percebi isso em vários híbridos da BYD. Nos elétricos isso não acontece. O banco parece que não vai muito para trás. E aí beleza, você ganha bastante espaço interno para quem vai lá atrás, mas eu que sou grande e eu sou motorista, então eu tenho que ser priorizado, eu me sinto um pouquinho apertado aqui na frente. Vocês estão vendo, né? Minha perna está próxima aqui do volante, ó. Então aqui a posição de dirigir não é muito boa. E o prazer ao dirigir também poderia ser um pouco melhor. Chegou o momento da gente ver como que ficou a média de consumo completa agora, no trecho inteiro de estrada, incluindo as aceleradas que a gente deu. Foram então aproximadamente 36,5 km, atualizou agora. 84 por hora de velocidade média, 0,4 horas, você tem que ficar convertendo, 1,9 litros gastos, desde que a gente começou o trecho de estrada, lembrando o ar ligado sempre e só na gasolina, já que o carro não é flex. E o consumo em si, 4,8 litros a cada 100 km. Tá aparecendo aí para vocês também na tela qual que é o número convertido em quilômetro por litro, tá pessoal? Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre viajar com o BYD King GS é que ele é um carro bastante bom, mas depende. Eu acho que ele é um carro excelente para você viajar sendo passageiro. Sendo motorista, não que seja ruim, tá? Bem longe disso. Ele até é um pouco mais gostoso de dirigir do que outros BYDs que a gente tem aqui no Brasil. Mas, como eu disse,
é um carro ainda bastante chinês, o que significa que a suspensão ainda é um pouco molenga, embora melhor do que outros carros até da BYD. Da direção anestesiada, do freio borrachudo, você não sente muito o carro. Então, para quem adora dirigir, para quem é apaixonado por carro, o King não é minha recomendação. Mas, se você se importa mais em ser passageiro do carro do que realmente sentir aquele prazer ao dirigir, sim, o BYD King é uma ótima opção para viajar. Muito confortável, econômico, anda bem, bom espaço interno, bom porta-malas, etc. Agora, se você gosta de ir ouvindo música, saiba que o sistema de som é um ponto negativo. E antes de terminar o vídeo, eu lembro a vocês que ainda dá tempo de dar aquela ajudinha gratuita aqui no canal, deixando o seu like e hypando o conteúdo. E também lembro que nesse caso eu não vou mostrar o número de consumo total entre São Bernardo do Campo e Jundiaí, porque esse carro tem somente um trip de consumo, por mais que você tenha que resetar todas as informações individualmente. Então a gente resetou lá na estrada para priorizar o nosso percurso padrão rodoviário. E agora eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha sobre o BYD King 2026. Você concorda que é um bom custo-benefício para viajar ou acha que poderia ser melhor? E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.